Olá, juristas! Estamos começando o primeiro episódio do Pode? Ou Depende. Eu sou a Sandy. E eu sou a Lígia. E hoje estamos com o nosso convidado, Dr. Lucas Martins. Advogado criminalista, formado em Direito pela FADTU, especialista em habeas corpus, execução penal, lei de drogas e flagrante. Especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC-RS, presidente da Comissão de Direito Criminal de Porto Feliz. Caramba, que currículo, hein? Até cansei de ler aqui. Mas me conta, doutor, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. É meu estar aqui com vocês, um reencontro depois de quanto tempo, hein? Alguns anos. Alguns anos. Desde a faculdade. Nossa, por 2 aí. anos, né, gente? É um prazer. Ai, Pelo convite, é uma honra poder colaborar com A gente que o agradece. mundo jurídico aí, com os jovens advogados. A gente que Não, agradece, a gente que agradece. E conta pra gente, quando surgiu essa sua vontade pela área criminalista? O interesse no criminal, gente, foi mais ou menos no segundo ano da faculdade. Uhum. Quando abriu uma oportunidade de estágio lá em Porto Feliz, minha cidade. E era na FUNAP. Uhum. A FUNAP é uma parte, basicamente uma extensão de defensoria pública que fica internamente nos presídios cuidando das questões de progressão de regime e tudo mais. Quando eu entrei nesse estágio, aí comecei a ver, opa, essa área é interessante. Eu gostei da dinâmica de estar todo dia num presídio, apesar de não ser a coisa mais agradável do mundo no primeiro momento, né? Mas Sim. eu me agradei muito e comecei a aproveitar a oportunidade do estágio. Fiquei 2 anos lá na FUNAP, no CPP de Porto Feliz. E naquele momento eu falei, nossa, eu vou realmente seguir na execução penal, vamos pro criminal. Comecei a levar. Entendi. E assim foi. E você só trabalhou nessa área desde então? Nunca foi pra outra área? No currículo em si eu tenho também uma parte de licitação muito breve, eu nem coloco porque foge muito do campo que eu atuo, mas trabalhei também com licitações. Legal. Na época eu trabalhei na prefeitura de Porto Feliz. Assim, tecnicamente depois que virei advogado mesmo é só criminal. Entendi. Foi Não, onde mas brilhou os olhos mesmo, né? Nossa, desde a faculdade eu falei, nossa, preciso chegar nesse ponto. Sim, que Preciso chegar no legal. criminal. Eu também na faculdade sempre quis a área criminal, né? Mas aí eu fui, conheci, falei, não é muito pra mim. Eu acho que tem que ter o perfil, não adianta, né? Tem que ter o perfil. Tem que aguentar essas... Tem que... A gente tem que se porradas. testar, né? Tem. O bom, a importância do estágio é isso, né? Quando a gente tem o contato, e a faculdade também. A gente vê se é aquilo mesmo que a gente quer para nossas vidas ou se é aquilo que a gente não quer. Eu fiz estágio na Delegacia de Polícia Civil. Eu tive um contato, ali eu entendi que não era algo que eu queria. Mas muito legal a sua experiência, que foi ali que você se encontrou, né? Muito interessante. Com certeza. É uma área, eu acho que muito ampla, né? Sim. Seu currículo, você é mais... sua especialidade é habeas corpus. Hoje em dia eu identifico mais o meu perfil como voltado para instâncias superiores, STJ, STF. Lá que a gente consegue travar as melhores batalhas. Entendi, Então a entendi. gente fica no HC. Entendi. E no caso, o que seria habeas corpus, pra quem tá assistindo a gente? Bom, habeas corpus é o que a gente chama de remédio constitucional. Ele tem sua previsão na Constituição Federal. Não vou lembrar o inciso do artigo 5º, mas está no artigo 5º. Não vou lembrar mesmo. E, assim, ele serve para combater ilegalidades. A gente pega o processo, quando chega no escritório, a gente analisa ele. Se identifica ilegalidades, ele é cabível. Ele serve para geralmente garantir o direito de ir e vir. Ou prevenir que não seja violado esse Entendi. direito constitucional. Então, assim, ele tem diversas aplicações hoje em dia. A jurisprudência que foi criada em cima dele está muito mais ampla do que antigamente. A gente consegue usar o HC para revisões de pena. Tem vários campos que dá para depois, aí, com vocês, entrar nesses méritos do HC. Mas, no primeiro momento, o HC é uma ferramenta que a gente usa, não é um recurso, que nem muita gente fala que é um recurso, mas não, o HC ele é uma, vamos dizer, uma peça parte dentro da área criminal. Serve para combater tudo o que está de errado dentro do processo. Entendi. No seu currículo também fala da especialista, né, em execução penal. Se você puder contar pra gente também, como a gente tem um público que é estudante, que não é da área, também é muito interessante. Se você puder falar de execução penal. Com certeza, a execução penal, gente, é basicamente quando a pessoa é processada, tem algumas etapas dentro do processo, que vai da denúncia até a sentença. Esse momento da execução penal é justamente o que o próprio nome diz, é executar a pena. Então, vai ter a sentença, transitar em julgado,
Aí sim a pessoa vai estar apta a responder pelo aquele crime que foi sentenciada, e aí inicia essa execução penal. Então ele vai sair de um CDP, que ele vai aguardar o julgamento, e vai para uma penitenciária. Depende muito também, às vezes pode ser pena semiaberto ou aberto, então a execução penal serve para cuidar dessa parte da pena em si. Entendi. Vai cuidar, até porque ele vai ficar na cadeia, garantir direitos fundamentais dele, saúde, entre outros. Tem vários direitos. Entendi. E assim, o que você acha mais difícil no mundo criminalista? Nossa. A dificuldade nossa é justamente o que justifica, por exemplo, na parte de HCs. Se a gente analisar bem, o número de HCs subiu muito, de coisa de 2 anos ou 3 anos pra cá. Hoje a gente tá chegando a 1 milhão de habeas corpus. Já não chegou em 1 milhão. Então, assim, o que isso significa pra sociedade? O advogado não impetra HC porque ele acha uma coisa bonita de peticionar. É porque ele enxerga ilegalidades. E as ilegalidades partem do próprio judiciário. Entendi. Então, o problema que eu vejo é o judiciário, é o Ministério Público, os juízes, fecharem os olhos para algumas situações que não deveriam acontecer. A gente entende que punir é que nem o Ari Lopes diz, né? Punir é necessário. Sim. Mas tem que seguir as regras do jogo. Sim. Então, assim, o Estado hoje em dia ele tá com uma posição de condenar a todo custo. E isso causa um grande número de habeas corpus sendo impetrados, porque as decisões são ilegais, as buscas residenciais, buscas pessoais são ilegais. Então, assim, esse é um dos fatores que eu vejo que dificultam a nossa vida, além do próprio preconceito dos juízes e promotores. Tem as exceções, lógico. Sim. E parece que não gostam de dar espaço para a defesa ter a palavra devida dentro do processo, meio que cortam a gente. Entendi. São pontos, assim, críticos. Entendi. Isso foi o que você já identificou desde o início? Ixi, essa dificuldade é pouco, maior? 2 anos aí de carreira eu já cansei de ver muita coisa errada dentro dos tribunais. Mas mesmo assim tem vontade de seguir. Não, a gente não desiste. Eu gosto de buscar um resultado pra voltar a decisão e desfazer a sentença que a juizona fez aqui, o juiz fez aqui. Entendi. Então, pra mostrar, não, ó, tava errado vendo? realmente. Esses caras falando o processo inteiro que eu não sabia o que tava falando, aqui, ó. Tá divertido essa decisão aí. Está certo, entendi. Falando agora um pouco sobre execução penal, como o advogado pode atuar de forma estratégica para que possa beneficiar um cliente? Pode falar um pouco pra gente? Bom, a execução penal ela exige que o advogado entenda de como foi moldada a sentença, como foi feito o cálculo de penas. Tem que estar bem por dentro disso, porque a pessoa que está presa ela vai ter que cumprir a pena. Não tem muito para onde a gente correr. Então, assim, precisa se atentar a pontos específicos do que tem ali na cadeia da pessoa. Ver se o cálculo de pena está sendo feito do jeito correto, se estão fazendo a fração certa. Porque tem casos que a gente pega para analisar chama de cálculo de pena. Sim. Que, por exemplo, a pessoa está condenada em crime comum, que hoje em dia seria 16%, dependendo do crime, ou 1/6. Todo mundo fala 1/6. Só que no cálculo não se sabe por quê. Alguém errou. Mas lá está crime hediondo. Então, por exemplo, ao invés de ela cumprir 1/6 de uma pena, ela vai cumprir 3/5. 2/5. Ela fica muito tempo presa. E se ninguém olha para esse detalhe, ele fica. Porque o Estado não vai parar para olhar todas as execuções penais e olha só, esse cálculo está errado. Então, assim, o trabalho da Defensoria Pública hoje em dia ele é essencial, só que também não suporta o volume da população carcerária que a gente tem. Então, tem muita pessoa dentro de unidade prisional que está simplesmente largada com o cálculo errado. Acontece aí humano, inevitável. Quem faz o cálculo é o funcionário. Às vezes, mas detalhes fazem muita diferença, fazem muita diferença. É coisa de uma pessoa ficar 1 ano a mais presa. Entendi. Do que precisaria. E eu acho que esse que é o ponto principal, né? Que muita gente, querendo ou não, a gente sabe que muita gente critica advogados criminalistas. A gente sabe muito disso. E eu acho que o ponto principal é esse. Você tá buscando que ela não fique presa além do que ela deve cumprir. Estou errada? Dela, exatamente. Né? Resguardar um direito. Você punir do jeito certo. Exatamente. É essencial. O Estado tem que garantir a segurança pública para a população,
O que não se pode é punir a todo custo, né? Sim. A gente não pode querer ultrapassar os limites legais para prejudicar. Tudo bem, cometer um crime, por mais hediondo que seja, a nossa Constituição também resguarda o direito de defesa. O que não pode é querer deixar a pessoa lá dentro do presídio mais do que a lei permite. Isso. E você, dentro dos presídios, você já identificou algo que era totalmente ilegal ou nunca presenciou algo assim? Mas essa pergunta é assim, os presídios brasileiros, o Estado de São Paulo, ele vem passando por cortes de verba toda hora, então assim, a situação já era grave. Dos presídios são lugares, se não for uma unidade prisional nova, que vai estar bonitinha porque ela é nova, pintadinha, a maioria dos presídios são todos em situações bem críticas. A gente fala da dignidade da pessoa. Isso é constantemente violado. Se a gente for parar para analisar a frio os presídios. Tanto que recentemente, se não me falha a memória, mês passado ou esse mês saiu uma decisão, que eu também não vou lembrar se é do STF ou do STJ, um presídio paulista, Pacaembu, foi obrigado a diminuir a população carcerária porque ele estava hiperlotado. Só que era acima até mesmo do... Eu não sei como considerar isso aceitável, né? Se você tem um presídio para 800 pessoas e lá tem quase, vamos supor, 1.700 pessoas... Entendi. É impossível você conseguir garantir ali o mínimo de segurança para os agentes penitenciários, não só pensando no preso em si, mas, poxa, o corpo de funcionários da SAP hoje em dia é baixo, um presídio hiperlotado. Sim. Ou constroem mais algumas unidades e distribuem melhor, ou a gente corta o mal pela raiz e para também de uma situação que enche muitos presídios, são as prisões preventivas, que é o que está acontecendo com a nossa Belânia. A preventiva, ela é o que a gente costuma falar que é um cumprimento prévio, adiantado de pena. Entendi. Você coloca a pessoa, ela não está cumprindo pena, mas ela fica presa. No meio com todo mundo. Como é prisão preventiva, aí ela tem direito àquelas que a gente chama de celas especiais, né? Que, então, assim, o problema hoje são a hiperlotação. Hiperlotação causa o quê? Péssimas condições de habitação. Péssimas condições de habitação. Assim, se a função da LEP é a ressocialização. Como que ressocializa os presos com essas condições aí? Banho frio. Imagina as situações de frio extremo que a gente teve esses tempos atrás aí no estado de São Paulo. Um frio. Imagina como que é pra eles tomar um banho daquele encano. Qual que é o incentivo que o Estado traz à pessoa que vai presa de buscar um futuro melhor? Faz uma revolta maior ainda, exatamente, né? E isso são condições ilegais. O banho frio é uma coisa ilegal. Entendi. Teve uma decisão que obriga todas as unidades prisionais do estado de São Paulo a ter banho quente agora. Mas não são todas que tem. Nenhuma tem. Entendi. Vou falar uma ou duas desse estado grande que é o nosso. Entendi. Entendeu? Então, ilegalidades é difícil de apontar, existem. Não há que se falar que é perfeito o sistema penitenciário, ele é bem truculento com quem cumpre penas. E no caso, que nem você como advogado, no caso você conseguiria defender seu cliente dessas ilegalidades ou já entra algo mais difícil? Ou é mais complicado realmente? Existem meios da gente buscar reverter essas ilegalidades, tanto que esse foi o meio que a Defensoria Pública conseguiu para aplicar o banho quente. Entendi. Foi feito, se puder pesquisar, mas eu não lembro qual foi o recurso que utilizaram. Acho que foi o habeas corpus. Entendi. Tem que dar uma olhadinha depois. Mas a Defensoria Pública entrou com um pedido, chegou até o STF, o STJ, e agora é obrigatório o banho quente. É uma garantia, já conseguiram algum direito. Já entra os direitos humanos aí, né? Direitos humanos, um conforto a mais aí pra quem tá cumprindo a reprimenda. E a gente falando sobre presídio, tem uma pergunta da Meire Masi, que ela pergunta, ela também é advogada, eu acredito, ou estudante, não sei, mas ela pergunta, como se sentir mais segura quando fazer a primeira visita, tanto virtual ou presencial? O que esquecer de fazer? Ela queria uma dica.
O primeiro atendimento com o seu cliente é sempre muito importante, porque é aquele momento que ele vai decidir se é você que vai cuidar ou não da pena dele, basicamente. Essencial é conhecer o processo. Você tem que conhecer o processo de quem você vai atender, você tem que conhecer o processo de ponta a ponta, porque... E também, dentro desses atendimentos, você consegue buscar fatos novos, às vezes, que abrem novos leques. Assim, essencial, primeira visita, separa ali uma folhinha, pega a execução penal, lê ela, vai no cálculo de pena, vê se tá tudo certo, dá uma revisadinha, não tem segredo. O cálculo de pena hoje do TJ, ele é bom, não é perfeito, existem erros, é aí que você tem que se atentar. Sim. Então, assim, pergunte também pra quem tá preso, quando ele foi preso, por que ele tá preso. Se, por exemplo, tem situações, a pessoa tá presa por tráfico de drogas, você não leu o processo. Mas pergunta, por que, quando você foi presa, você é primário, essas coisas ajudam mais pra frente a você poder pedir uma revisão criminal, um HC, substituto de revisão criminal, isso possibilita. Então, assim, primeiro atendimento, tranquilo, não tem segredo estar num presídio, você vai chegar lá, é um lugar cheio de muros e meio assustador, dependendo da unidade, bem afastado da cidade alguns. Dá um pouco de frio na barriga, mas se você souber levar, seja cordial com os funcionários, porque todo mundo ali tá sobrecarregado. Sim. Mas é bem tranquilo, não precisa ter medo, né? Atenda, leve sempre um resuminho, que o caminho é o sucesso. Eu acho que o maior medo do pessoal é porque, assim, a gente escuta bastante que os presos, muitas das vezes, sabem tudo sobre o criminal, né? Eles fazem... Você chega lá, eles te entregam o cálculo de pena. Eu via isso, na delegacia eles já chegavam. Artigo tal. Eu acho que o medo do advogado, né? Do jovem advogado é isso. Chegar lá e talvez travar, não saber... Como que foi o seu primeiro atendimento sozinho? Eu tive essa vantagem porque o estágio ajudou muito nessa jornada. Na primeira semana que eu comecei o estágio, eu não sabia nada de execução penal, porque afinal de contas a gente tá no segundo ano da faculdade. Eu não lembro de ter visto execução penal na faculdade, direito. A gente passou uma aula no semestre inteiro e em algum semestre perdido. Tantos conteúdos, muita coisa. A execução penal é muito ampla. E, assim, então nesse estágio, na primeira semana que eu cheguei lá na FUNAP, tem uma coisa chamada jornada que eles fazem lá. Eles levam a FUNAP até o pavilhão em si, lá embaixo, na parte social da cadeia, e basicamente abre para atendimento. O preso só vem e pergunta tudo para você. Então, você imagina assim. Eu tive que ter um rebolado ali para conseguir. Doutor, não sei o que, eu tô preso num cesto, aí tá 8-7, como é que é? Como que é o problema? Calma aí, cara. Eu não sei, calma. Poxa, tem que ter um joguinho de cintura, mas em regra é bem tranquilo. Eu acho que é isso, né? Ter o jogo de cintura ali, né? Jogo de cintura na unidade. Tem que saber. Acho que pra mulher também, às vezes, acho que tem esse medo também, né? Você estar ali, receio, né? Um receio maior, né? Então, às vezes eu acho que tem mulher que prefere atender só presa. Isso é possível ou não? Não, é possível, é perfeitamente possível. Eu não acho que seria, pra quem quer começar, a melhor opção você se limitar. Existem grandes advogadas aí, criminalistas, que atuam em qualquer presídio. Entendi. A chave é você conhecer a lei de execução penal e conhecer o processo de quem você está indo atender. Muitas das vezes acontece, a gente está no presídio e o preso chegar e falar: doutor, tem mais um que quer ser atendido por você. Esse não dá tempo de você ver o processo. Estudar. Então, você tendo conhecimento da lei penal, da lei de execução penal, você consegue extrair ali numa breve conversa qual é a situação. Fazer cálculos, aí depende de treinamento. Eu até hoje eu acho difícil fazer cálculo, pelo amor de Deus. A gente entra no direito, não tem cálculo. Exatamente. Pegue uma execução penal e comece a fazer fração. Economia, primeiro semestre, eu lembro, eu entrei e falei, eu vou fazer direito, eu amo leitura, né? Eu amo ler, agora cálculo não é comigo. Cheguei primeiro semestre. Segundo semestre eu tenho uma aula de economia de sexta-feira. Sexta-feira, última aula, não, era pra acabar. Eu falava, gente, não acredito nisso. Aí isso passou. Era muito triste. Meu Deus. Gente do céu, não, era triste. Aproveitando, caso da Deolane. Você falou de habeas corpus, que, né, o pessoal tem muitos. Eu ouvi que muita gente começou a impetrar.
que você tem a dizer sobre isso? Por que o pessoal conseguiu? Como que funciona isso? Bom, a possibilidade de várias impetrações de habeas corpus, ela se dá pelo fato de que o HC em si não precisa da procuração. Entendi. Então, qualquer cidadão pode fazer um HC. Ele não é um instrumento judicial que necessita de um advogado, por exemplo. Entendi. Em muitos dos casos, o próprio preso faz um HC. Mandam por cartinha pro juiz. Imagina. O caso dela é justamente isso. Como qualquer um pode fazer, eles simplesmente vão lá e impetram um HC. Usam, provavelmente as argumentações são superficiais, porque eles não têm acesso aos autos. Sim. O único que tem acesso aos autos são os advogados dela. Por isso que o que está acontecendo chega até provavelmente atrapalhar o judiciário, porque ele já está abarrotado de urgências, habeas corpus urgentes, e começam a colocar vários. Isso aí acaba atrapalhando o ritmo do judiciário. E eu acho que acaba até causando uma raiva, né? O que era uma intenção de ajudar acaba sendo o efeito totalmente contrário. Exatamente. Sim. Então aí dá um trabalho a mais pra defesa dela ter que ficar entrando em cada HC desse pedindo desistência. Imagina, o tempo que perde. Porque aí ela tem que pedir, a defesa consegue pedir a desistência. Consegue. Isso, inclusive, aconteceu e eu acho que foi até noticiado. Então, eles estão entrando nesses HCs e pedindo desistência, porque o que tem que contar é o que eles vão protocolar. Entendi. A irmã da Deolane até fez um pronunciamento na colegas parassem, ela entende, né? Como ela é querida, a Deolane, mas ela falou assim, olha, gente, por favor, vamos parar de impetrar pra ajudar com a gente. Mas... Isso aí eu acho que acaba causando um desconforto pra figura todo pública, mundo, né? Ser figura pública, dá pra ver, né? O pessoal na frente dos presídios, cartazes, os fãs, né? Figura pública acaba mudando o jogo. O judiciário por si só já trabalha sob pressão. Aí quando vem uma figura da proporção da Deolane, deve que deixar daí eles pisando... já tem a mídia, tem os fãs, Eu nem imagino o que acontece. E ainda mais eles. agora, né, que não é... Que, né, que a gente sabe que não tem que ter uma procuração, então o pessoal realmente acha que está ajudando. Particularmente essa questão da procuração, ela é até boa pra gente. Geralmente eu pego alguns casos que são um pouquinho distantes de Porto Feliz, pra não ter que ir. Se ele quer só fazer o HC, a pessoa contrata, se quer só fazer só o HC, eu nem vou na cadeia. Hoje a tecnologia ajuda bastante a gente, que... Olha só que beleza. Coisas, problemas. Deixa eu reformular o que eu tava falando. Essa é outra uma pergunta que eu ia fazer. Você, como advogada aqui de São Paulo, você conseguiria atuar na área criminal em outros estados também? Consegue. Tem limitações da própria OAB, né, em cima da gente sobre, se não me engano, 5... Se você tiver mais de 5 processos ativos... Daí você tem que fazer a inscrição também, né? No outro a suplementar, se não me engano, suplementar. É possível, mas aí teria esse custo. O HC, se eu for atuar nacionalmente falando, eu não precisaria, porque a impetração de habeas corpus ela é feita, na maioria dos casos, pro STJ. Dificilmente eu peguei algum caso que eu precisei começar no Tribunal de Justiça de origem. Porque, aí se quiser entrar em cima disso, essa é uma questão mais técnica. Porque o Tribunal de Origem vai ser... Você tem que combater uma ilegalidade. Da onde que veio a ilegalidade? Por exemplo, veio do TJ de São Paulo. Eu vendo isso, eu sei que o meu HC vai ter que ser para Brasília. Porque veio de São Paulo. Quando vem do juiz de piso, que a gente chama, que é o nosso juiz da cidade, a gente manda para São Paulo, de São Paulo para Brasília, vai para STJ, e depois pro nosso querido STF. Então, assim, não impediria, não existe impeditivo. Hoje, com a modernidade, com a tecnologia, a gente consegue fazer atendimentos virtuais em presídios, ou com familiares, ou com a própria pessoa que está sofrendo ilegalidade em qualquer canto. Entendi. O virtual hoje em dia ajudou bastante, né? Sim. Depois da pandemia, hoje em dia a maioria são tudo virtual, né? Sim. Na verdade, na área trabalhista que eu faço, tá voltando aos poucos o presencial, mas tem muito virtual ainda. No criminal. Que horrível. Audiência presencial, coisa pré-histórica. O criminal, ele é totalmente presencial. Não. Totalmente não, mas a maior parte. Não, porque pareça o criminal, ele tá sendo, pelo menos na minha comarca, né?
Em Porto Feliz tá sendo online as coisas, por enquanto. Raramente, só quando a pessoa que tá sendo processada não tem condição de ter um celular. Entendi. Aí a gente tem que ir no fórum com ele, porque eu vejo que é essencial a gente estar do lado do cliente. O que demanda mais o presencial é um caso de flagrante, por exemplo, né? Sim, e é você isso. atua no flagrante também, né? Atuo também. Às vezes de madrugada alguém te liga. Faz o Pix, tá chegando. Primeiro faz o Pix. Depois eu descubro o que tá acontecendo com você. Qual foi o horário mais tarde que já te ligaram? A tarde em si foi 11 horas da noite e foi uma ocorrência que durou até 4 horas da manhã. Nossa. 4, 5 horas da manhã, tranquilamente. O Pix primeiro, aí vai bem. Aquele meme toda nadando lá, né? Sai, O cliente ligou. Não tem como. Tem que colocar o terno e ir embora. A gente vai. O flagrante é gostoso de fazer, é uma coisa... demanda do advogado também muita atenção, porque o flagrante, ele é o início de tudo. Então, se você fizer um flagrante bem feito, você molda o processo no futuro. Então, dependendo do jeito que você instrui o seu cliente a falar, você muda totalmente o cenário. Porque o que acontece muito, geralmente com pessoas que vão ser um advogado quando presas em flagrantes, é isso aí. Não sabe dos seus direitos. Chega uma pessoa e fala, confessa. Vai te ajudar. Vai te ajudar no futuro, vai te ajudar muito. Não ajuda em nada. Então, a pessoa confessar que é traficante, o que ajuda? Entendi. Deixa a função de prova, processualmente falando, é da acusação. Então, é eles que provem. Fica em silêncio ou fala o que tem que ser falado. Não deixa muita margem ali pra eles trabalhar em cima. Entendi. Mas flagrante é uma coisa bem interessante e bom pra quem tá começando, porque é um meio de... Advogado, a gente pensa em dinheiro também, né? Então, assim, é dinheiro rápido. Sim. Ligou, cadê o dinheiro? Metade agora, metade depois. Entendi. Assim vai. Você vai lá, faz a sua parte. Se der certo, sai pela porta da frente. Se der errado, tem custódia. Tenta reverter a custódia. Se der errado na custódia, aí contrate outros serviços, né? Porque... Esse Pix é até a custódia. Geralmente a gente... Depende do advogado, né? Mas em regra você fecha... Por exemplo, eu faço a diligência do flagrante e também dentro desse preço você já fala. Tem a custódia. Depois disso a gente conversa. Entendi. Depois disso a gente vê se vai querer continuar. Porque aí você tem uma certeza que vai andar pra frente. Entendi. Porque aí também vai do preso também, né? Ou quem tá ali no flagrante decidir, né? Se quer continuar ou não com você, né? Também, que aí também tem essa questão. Às vezes só a situação de desespero precisa de uma luz ali pra dar uma força e depois ele vai pra alguém de confiança que tenha disponibilidade. Sim. Porque não é todo mundo também que vai querer atender um telefone 1h da manhã. Não é, né? Então fica meio restrito. Depois ele pode ir pra um de confiança dele. Entendi. Vamos lá, aproveitando, uma pessoa perguntou. Afinal, GCM pode ou não fazer abordagens? Busca pessoal, revista em carro, tem poder de polícia? O que você poderia falar pra gente sobre isso? GCM é uma briga muito grande dos advogados de defesa contra essa estrutura. Por quê? A função da GCM é o patrulhamento preventivo. Preventivo do quê? Dos bens públicos, bens municipais. Só que hoje, o que está acontecendo no nosso cenário policial, vamos dizer assim? A Guarda Municipal hoje em dia, se a gente parar para olhar bem a fundo, ela tem hoje uma estrutura melhor do que algumas unidades da Polícia Militar. As cidades têm pessoal bem equipado, armamento melhor, viaturas melhores. Então, assim, e se deu, no começo, uma liberdade para eles de fazer o patrulhamento ali dentro da cidade. Só que eles começaram a fazer um patrulhamento de ostensivo, que vai muito a fundo. É um patrulhamento, literalmente, de ir atrás de crime, que não é a função deles, tecnicamente. Para isso, a gente tem a Polícia Militar. A Polícia Militar faz o patrulhamento ostensivo. A Polícia Civil faz a investigação, a parte investigativa. A gente não vê a Polícia Civil batendo a viatura ali na rua, fazendo, para aí que eu vou fazer uma busca pessoal em você. Não, isso é a função. Hoje a Guarda Municipal tomou esse local de policiamento. E o STJ entende que é ilegal essa busca porque eles não teriam
o poder de policiamento ostensivo. Entendi. Todo mundo tem autorização para fazer uma abordagem se tiver flagrante. Se tiver um flagrante delito. O que não acontece na maioria das vezes. Por isso que eles têm que fazer uma abordagem. Certo? Então, assim, eu tô andando na rua, passa uma viatura da nossa querida Roma. Que é a Ronda Municipal Ostensiva. Eles deixam no nome. Gosto muito de vocês, tá, gente? Tá bom? Tenho amigos na Roma. Nada pessoal. Nada pessoal. Mas, assim, passou lá, você tá andando na rua, você tá coisa errada. Mas olham pra você demonstra nervosismo, começa a caminhar um pouco rápido. Existe situação de flagrante nisso daí? Não existe. Uma pessoa andando rápida, com a mão no bolso, por exemplo, Talvez não é uma situação de flagrante. É suspeito, mas suspeito. não tem uma... E se ele começa a correr? Também não é flagrante. Aí, meu Deus. a corrida é uma coisa que tá dando debate também no STJ em si. Entendi. É que nem busca residencial. Cada semana a gente tem uma coisa saindo. Então, é que nem tem um meme na internet. O policial todo dia cedo abrindo o notebook e olhando o STJ pra ver se pode ou não fazer busca pessoal. Então, é um debate bom. Mas a Guarda Municipal, por regra, só pra concluir, por regra, não pode. A única situação que ela poderia fazer, flagrante. Eu tô vendo a pessoa pegando a droga e indo pra outra. Isso é um flagrante. Eu tô vendo um assalto. Flagrante. Tô vendo uma tentativa de... Isso é um flagrante. A pessoa tá andando e eu decido abordar ela. Os juízes de primeiro grau, Tribunal de Justiça, entendem ser válido. O STJ não. E começou a ter debates com o STF em cima desse tema. O STF considera que é legal. Mas, via de regra, quando a gente chega no STJ, eles costumam anular qualquer busca desse tipo, se for o único elemento ser simplesmente essas coisas superficiais. Tem que ter, existe a fundada suspeita que precisa de elementos objetivos, que nem é o que a gente comentou. Precisa ter alguma coisa que deixe clara que ali está acontecendo um crime. Flagrante e fundada suspeita. A maioria das vezes não acontece. O cara tá andando na rua, para aí, acharam droga. É o fishing expedition. É a pesca probatória. Ele aproveitou de uma situação e conseguiu achar um BO. Então, por via de regra, tem que ser anulado. É anulado o processo todo. Todos os atos decorrentes dessa abordagem legal. Como a abordagem, via de regra, é o primeiro ato do processo, que vai gerar um flagrante, anula o processo inteiro e a pessoa sai de liberdade. Eu trouxe até, aí vai dar curiosidade do pessoal, eu trouxe alguns HCs, números de HCs. Aí fica disponível pesquisa jurisprudencial, porque a gente quando começa também, onde que eu procuro? Sim, Onde que eu acho uma jurisprudência, por exemplo? Sim. Assim, eu tenho umas aqui, depois eu Perfeito. posso disponibilizar. Aí você disponibiliza no canal junto com o seu Insta também. Opa. Porque assim, a gente quando começa, a gente pensa, putz, eu sei que essa situação aqui é ilegal. Você pode ter uma construção argumentativa muito boa, mas assim, existem situações que sempre é bom você levar pelo menos uma jurisprudênciazinha ali pra falar, olha aqui, o que eu tô falando aqui tá exatamente alinhado com o que vocês falaram aqui. Então, pelo amor de Deus, apliquem a sua jurisprudência. Entendi. Então, assim, é sempre bom ter um banco de jurisprudências. Entendi. Mas, via de regra, então, GCM, se não fosse situação de flagrante, não é pra poder abordar. E puxando o gancho, no caso celular, você é obrigado a entregar o seu celular? Não. Não é obrigado? Não é obrigado. Tudo bem que se você não entregar... É bom entregar, mas... Você vai entregar por bem ou mal, né? Às vezes, né? Pode ser, sem querer, o celular escorregou da sua mão. Mas, em regra, pela lei, você não é obrigado. Não. Entendi. Não existe obrigação de disponibilizar seu aparelho. Independente se é GCM existe, não, porque você tem o sigilo, né? É uma regra constitucional. Entendi. Então, ele só pode ser violado por meio de um mandado. E tem que estar justificado e autorizado para aquela situação específica. Saiu disso, mesmo que ele ache, e acontece muito de acharem coisas em celulares, que eles fazem buscas e apreensões e pegam o celular. Acontece muito de virar e reverter o jogo e anular um processo inteiro porque não observou
uma norma. Que daí vai pro Instituto de Jornalística, né? Eles fazem Sim, tem análise, toda né? a proteção da cadeia de custódia digital, que é uma coisa que tá vindo à tona agora. Uhum. É uma novidade, porque a tecnologia é nova, né? Pra todo mundo. Então, assim, Ó, nula. agora, passando esse tópico, vamos para mais uma pergunta. Estelionato fora do Brasil. É mais difícil de ser pego? Pergunta para fins educativos. Estelionato até no Brasil já é difícil de conseguir, imagina fora. Depende muito do que a pessoa vai se utilizar, né? Apesar de ter internet hoje em dia e ser uma coisa rastreável, via de regra, quem pratica um estelionato no exterior, há métodos que retirem a linha do IP dele. Por exemplo, a gente consegue achar alguém pelo computador pelo IP. Só que eles vão usar programas de VPN. É o que está sendo proibido agora, né? Por causa do X. Então, assim, o VPN ele é uma ferramenta que dificulta a gente chegar até a pessoa para punir. Então, assim, no Brasil já é difícil. A gente malemar tem tecnologia para ficar investigando todos os golpes que existem aqui no nosso país, principalmente por meios digitais, que tá acontecendo bastante esses golpes. O golpe Pix. O Pix é uma coisa que tá acontecendo bastante. É difícil. Isso Fora. era algo que eu ia até falar. A gente sente muita falta disso. A gente vai alguém passa por algum problema no meio digital, é uma dificuldade. Invadiram meu Facebook. Para resolver isso, é muito complicado. É uma complicação. Infelizmente, a delegacia tem muita dificuldade, né? Principalmente assim, como eu falei, eu já fiz estágio, eu já estive dentro. Parece que as delegacias do interior ainda sofrem muito mais com isso, né? Investimento em delegacias especializadas. Sim. Existem delegacias especializadas, mas a gente vai achar elas na capital. Não é todo mundo que tem acesso. Crimes cibernéticos, crimes né? cibernéticos. Assim, essa é uma delegacia preparada. Sim. Mesmo assim, é difícil. É difícil porque os bandidos, eles sabem esconder os rastros. Mas falta incentivo do próprio Estado para tentar reduzir isso. Então, qual seria uma maneira, no meu ver, de reduzir? Delegacia especializada. Sim. Só pelo custo que isso vai gerar. A gente, em Malemar, tem polícia civil suficiente para ficar numa... Sim. Porto Feliz, por exemplo, tá faltando pessoal. Então fica sobrecarregada a delegacia. Esses casos acabam... Estagiário, vai colocando estagiário. Fica pro estagiário, fica, sei lá, com a faxineira da unidade ali, fica pra todo mundo. É bem complicado mesmo. Não, pior é que estagiário sempre sobra pro estagiário, né? Escraviário. Escraviário. O Rafael Cardoso é advogado. Pergunta a ele sobre a decisão do STF sobre o júri da Botkiss. Júri da Botkiss. Vamos lá. Se eu consigo responder essa pergunta. Depende de que ponto que ele quer saber dessa ele decisão, deixou muito em aberto, né? Ele não porque, colocou. assim, a Botkiss... Eu acompanhei esse processo... Passou no YouTube, né? Eu acho que... Sim, Você teve muita triste. repercussão, né? Cara, foi muito triste. É triste, assim. mas maravilhoso o judiciário Sim. disponibilizar isso pra todo mundo A que gente ter esse contato, gosta né? desse estudo. Sim. O júri ele é uma coisa pública, então eu acho muito interessante, ainda mais pela repercussão desse caso, que é uma coisa que aconteceu em 2012, 2011. Muito tempo se passou. O que acontece? Eu teria que olhar aqui no celular, eu não lembro, foram 4 nulidades levantadas pelas defesas. Se eu não me engano, tem algumas questões sobre sorteio de jurados, que foi feito muito em cima e a defesa não teve tempo apto a pesquisar a vida de quem estava sendo jurado. Existia uma questão também em cima dessa própria pesquisa de que o Ministério Público teria um programa lá que acessa a sua vida inteira. É um programa que consegue saber se você tem parente preso. Nossa. Então eles batem num ponto também de paridade de armas e tudo mais. As outras 3 ou 2 nulidades eu não tô conseguindo me recordar. Eu lembro que teve em algum momento o magistrado parou o plenário, chamou os jurados sozinhos para a sala secreta e ninguém sabe o que aconteceu dentro da sala secreta. E isso é passível de nulidade, obviamente, porque, como ele falou, eu sei que ele não falou, olha, condenem. Assim, esse é um dos pontos. Agora, o que acontece com o STF? Ele reverte essa decisão e aplica a prisão imediata. Todos que serão condenados dessa ação. E isso gera uma insegurança jurídica devastadora pro
pro cenário criminal pra gente em si. Por quê? A gente trabalha muito com a presunção de inocência. A gente só fala em prisão, em execução de pena, depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, acabou tudo. Não tem mais pra onde correr. E esse processo da Botkiss, por mais longo que ele já tenha sido até hoje, ele tá só no começo. Em termos recursais, outra coisa. Mas essa decisão, assim, em si, não que acabou com a esperança daqueles que estão ali no Banco do Céu. Vai voltar ali para o Rio Grande do Sul, agora vai ser julgada a apelação. A apelação podem se levantar novas questões que revertam a decisão do STF. A decisão do STF, no meu ver, superficialmente falando, é uma decisão equivocada de reverter nulidades que nada teriam relacionadas ao que o Supremo poderia deliberar. A questão de execução provisória da pena é uma coisa que está sendo debatida, inclusive ontem foi iniciar o julgamento sobre a execução provisória da pena dentro do Tribunal do Júri, que é uma figura à parte. O Tribunal do Júri ele tem uma parte específica do processo penal, tem suas próprias regras. Dentro delas, existe que penas acima de 15 anos, execução provisória da pena. É para um presídio, começa a cumprir pena, ter direito a benefício, como se já tivesse sido condenado. Aí pessoas debatem que é pela soberania do veredito do júri. E é um debate bem extenso que dá para ter. Porque existe a presunção de inocência, uma questão constitucional também. Entendi. Mas assim, não acabou o júri, vai descer ali pro Rio Grande do Sul. Existem recursos contra essa decisão dele ainda dentro do próprio STF, agravo regimental, se eu não me engano, que pelo que eu andei vendo, as defesas vão entrar. Foram pego de surpresa. Uma decisão errado já foi chegar no STF do jeito que chegou. Então assim, vai voltar ali pro Rio Grande do Sul e existe ainda a chance de ter um novo júri. Se eles provarem que foi julgado contrário às provas do processo, faça um novo júri. Não se escolha aquela sentença. A ação continua pela soberania. Faça um novo júri para tentar combater as ilegalidades que estavam ali presentes. Mas a sentença ela não vai ser excluída, mas aí ela será repetida. Vai ter um novo júri que basicamente a última decisão é que vai valer. Mas aí bem superficialmente falando. Ela não é esquecida. Vai fazer um novo júri. E se o novo júri absolver, existe toda a possibilidade do Ministério Público entrar e usar os mesmos argumentos da defesa. E aí, foi o dono, os dois sócios da boate, vamos dizer, o sócio principal e um sócio investidor, se eu não me engano. Uma das nulidades era em cima desse sócio, desse segundo sócio. Teve uma inovação dentro do plenário e arguir essa nulidade. Não me recordo, faz muito tempo esse júri. Cegueira deliberada. Uma coisa assim, o pessoal dá uma pesquisadinha. Eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas assim, foi ele, o sócio. Acho que o cantor da banda que foi. Então, esse eu não me. Sobre o cantor. E aí falaram que, como ele estava. Que ergueu o objeto, né? O que ergueu e começou o incêndio. Aí. Sim. Mas também tem um que está condenado que eu acho muito errado, que é o ajudante de palco, né? Ele pegou uma pena de 16 anos. Por quê? Eles alegam que ali tudo se resume ao dolo eventual. Então, assim, é como se ele, de certa forma, ignorasse aquilo que ele estava fazendo, de pegar um objeto com fogo que era, se eu não me engano, ele comprou um que era para externo, ambiente externo, e precisava de alguma coisa para ambiente interno. Então, assim, como se ele tivesse assumido o risco. Eu assumo o risco, eu sei que isso aqui pode causar um incêndio. Então eu vou lá e assumo o risco e vou pra boate com esse objeto que causa incêndios. Mas como não se ele que quisesse, mas ele assumiu o risco. Eu assumi o risco, vou acender o fogo aqui dentro e eu sei que pode matar todo mundo que tá aqui dentro.
e mesmo assim eu continuo com a atitude. Entendi. Colocaram esse argumento em cima de todos. Entendi. Os sócios, porque aceitaram que a banda fosse, aceitaram que fizesse o show pirotécnico, né? Se não me engano é o termo disso. Fizesse aquela pirotecnia. Então eles respondem por dólar eventual. O que a defesa quis, se eu não me engano, naquela época, era culpa. Entendi. Se a gente entra no cenário de culpa, a gente consegue reverter totalmente esse júri, muda totalmente o cenário. As defesas pediram também condenações diversas dessas. Existe o crime de incêndio no Código Penal. Não leva a júri. Sim. É um crime comum, basicamente. Ele é julgado por um juiz natural. Então, assim, é o que a defesa tentou. Entendi. Vai voltar. Mas só pra gente finalizar o assunto, que nem você pontuou, né? Culposo, dolo eventual. Se você pudesse só, né, especificar um pouco cada pra gente, só pra, às vezes, quem tá assistindo... Para os nossos universitários. Para os nossos universitários, só pra... Existe o dolo, basicamente, que é você... Hoje eu vou sair de casa e eu vou matar alguém. Esse é o meu dolo. O dolo eventual é... Eu sei que eu expliquei. Eu sei que o que eu vou fazer agora é arriscado, pode gerar um resultado que eu não queira, certo? Que eu não quero, mas mesmo assim eu vou fazer. E tem a culpa, que agora a culpa consciente, que é o que a defesa levantou, é como se eu não quisesse, eu não quero esse resultado, eu definitivamente não quero esse resultado. Eu fiz, mas é exatamente isso, é não querer. O dolo você tem que ignorar ou querer. A culpa você nunca quer. A quem tava lá naquela boate, com certeza ninguém queria aquilo que aconteceu. Ninguém queria que pegasse fogo na boate e ceifasse tantas vidas. Então assim, culpa, eu sei que eu posso assumir o risco, mas eu realmente não queria esse resultado. O dolo eventual, eu sei do risco, ignoro o fato e faço. E o dolo eu quero e eu faço. Quero e posso, né? Então, o homicídio doloso, eu queria o resultado. Então, o dolo eventual, eu conheço, eu sei e vou me arriscar. Embriaguez, geralmente, é uma coisa que cai no dolo eventual. Dirigir, ter um acidente de trânsito, vai cair o dolo eventual. Não queria, mas você assumiu você bebeu, então você sabe que tem risco. E mesmo assim, você foi. Tem consciência do que pode acontecer. Tem consciência do que pode acontecer. E esses daí, você acha que o rapaz que comprou o fogo, o negocinho lá, tinha consciência que ele podia pôr fogo dentro da boate? Eu duvido muito que explicaram pra ele certinho como funcionava. E não cabia a ele também. A decisão é da banda. Mas também, naquela época, pelo que eu saiba, todo mundo usava o mesmo produto dentro das boates que colocavam naquelas garrafas de champanhe. Porque todo o mundo. que piorou foi direto era baixo. Né? Era baixo. Tinha passado uma reforma e colocaram umas almofadas. Essas daqui, mas ela era umas espumas que não eram anti-chamas. Então, que acabou agravando muito a situação trágica daquela noite. Mas esse é um júri que mesmo que condenem eles, eu ainda não considero que teria sido feita a justiça, porque... E falando em júri, você fez alguns, né? Eu já participou por alguns. Você podia contar um pouco da experiência? Eu participei como basicamente um assistente de defesa. Não cheguei a sustentar. Sim. Infelizmente. Queria muito, mas assim, fugia das minhas atribuições naqueles momentos, porque era defensoria. Então eu podia estar ali. Vale a experiência, é muito legal. É totalmente diferente. Você assistir um júri do banquinho ali atrás da tribuna, quando você tá ali dentro, é porrada. Nossa, você fica... deve ser uma pressão, assim, pra gente mesmo, né? Você fica aceso. Você pode ficar 9 horas sentado ali, você não cansa. Você não cansa, é gostoso. Eu acho que a audiência já é uma... Acho que totalmente não, né? Tem que cuidar da oratória, né? Tem toda essa presença, né? Não, deixa eu te falar uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também. É uma seguidora nossa, NGS.advogada. Eu sou advogada criminalista e quero ouvir seu podcast. Obrigada. Eu gostaria, como colega, se perguntar, na opinião do colega, qual a importância do criminalista no processo de reeducação e reabilitação criminal dos clientes? E na sugestão dele, como nós podemos combater a criminalidade através da nossa atuação na advocacia?
Acho que, no geral, aqui, a pergunta... O que você consegue entender ou o que você consegue fazer na reeducação, na reabilitação? Para incentivar, porque a gente até pontuou, né, essa parte de que, às vezes, tá lá dentro, sai pior, né? Então, o que você acha que você, como advogado, ou se não? Não, a minha parte é a defesa e ponto final. Essa é uma questão muito difícil, porque a gente tem poder dentro do sistema carcerário. Sim. A gente é uma voz de quem tá lá dentro. Assim, combater, ter alguma influência é muito difícil. Eu não consigo arrumar um emprego pra ele, por exemplo, pra poder ajudar ele. O máximo que a gente pode fazer, e quando ele tá preso, geralmente em semiaberto, que são regimes que tem trabalho, o máximo que a gente pode fazer é ir lá e conversar com o diretor. Olha, o diretor, ele tá querendo se realocar. Ou em uma conversa também dá, quem sabe, né, assim, conselho. O que eu vejo, assim, o que ajuda muito esse pessoal é justamente esse contato com o mundo exterior. O advogado ir até lá, às vezes é bom pra ele, porque ele vê que tem alguém se importando com ele, porque lá dentro tá nem aí, né? Você já falou com algum cliente, se assim eu posso dizer, que não tinha contato, ninguém visitava? Geralmente são pessoas mais velhas, né? São pessoas presas com 45, 50 anos. Geralmente, os que eu, ao longo desse tempo, atendi, estavam sozinho. Sozinho sem ninguém mesmo. Você não tem família, você não tem um irmão, uma filha, Não tem, doutor. Tô sozinho aqui. A gente fica muito limitado. O que dá pra fazer é ir pra luta mesmo. Tá faltando alguma coisa que seja assistência religiosa, que seja assistência na parte de saúde do preso, a gente que tem que lutar. Isso dá pra fazer. Agora, interferir diretamente na ressocialização, na reeducação do preso, foge bastante dos nossos poderes. Isso é uma coisa que depende muito de política pública. Entendi. Isso aí quem tem que fazer é o Estado, e o Estado não demonstra que tem interesse em... É aquilo que a gente falou, né? Se já tem superlotação, você acha que eles vão dar essa devida atenção? Não vai, pra eles joga lá dentro e espera cumprir a cadeia. Não, porque realmente a gente... Você vê que o cenário do Estado é de desinteresse em ressocialização a partir do momento que recentemente em abril saiu a lei da saidinha temporária. Essa lei, ela tá dando uma trabalheira pra gente agora. E isso é bom de certa forma, mas péssimo por outra, porque dentro da figura da execução penal existe uma coisa chamada exame criminológico, que é basicamente um exame psicológico que, sendo bem sincero, não serve pra nada. É um exame que vai ver se a pessoa tá pronta ou não, apta ou não a voltar ao convívio social. Não serve pra nada, só serve pra atrasar, por exemplo. Por que ele atrasa? O fulano, ele vai poder progredir ao regime aberto daqui a uma semana. A defesa vai lá, excelência, tendo em vista que ele cumpre o requisito objetivo, que vai ser no dia X, e também preenche o requisito subjetivo, requer essa progressão. Aí vem o juiz e fala, olha, eu não estou convencido que ele está pronto para a sociedade. Depois de cumprir uma cadeia, interessante, né? Aí ele vai lá, eu quero um exame criminológico. Hoje, antes dessa lei, já não tinha pessoal para fazer exame criminológico. Exame criminológico é uma coisa que demora, dependendo da cadeia, 3 meses, 4 meses, 6 meses. E a pessoa, então, o que acontece? Ela tá no lapso, no direito dela de ir embora da cadeia, desde daquele dia X. Só que ela tem que esperar 3, 4, 5 meses para poder vir no laudo, e ainda enrola mais um pouquinho. Às vezes o laudo vem negativo, porque a pessoa que avaliou entendeu que porque uma pergunta que ele respondeu errado, tá mais apto. A pessoa fica presa mais 6 meses até poder solicitar outro criminológico, e assim vai, você mantém o cara preso. E falando nisso, eu lembrei do caso da Suzane, né? Van Richthofen. Eu vi um podcast, um corte, explicava que ela passou por várias dessas avaliações. Isso, dessa avaliação. É muito interessante também. E aí tem tempo pra pedir essa avaliação? Vamos supor, eu fiz agora, só posso pedir novamente daqui a 6 meses? Dentro da legislação em si não existe. Entendi. Eu poderia ter uma negativa hoje e pedir amanhã. Só que o juiz entende que
de hoje pra amanhã você não mudou a cabeça. Porque é algo psicológico mesmo, né? Então, assim, existem boatos que quem tem advogado particular, 3 meses mais ou menos, pode solicitar de novo. E dizem da Defensoria Pública 6 meses. Isso aí não existe mais. Entendi. De via de regra, eu espero 3 meses quando tem uma negativa. A não ser que eu veja que é algo bem escancarado, que não tem lógica de ter acontecido. Aí a gente usa os meios adequados de recursos e o que for. Entendi. O Jonathan 1_91 pergunta sobre o que ele acha sobre a dificuldade que a sociedade em geral tem em separar a atuação do advogado criminalista com o crime praticado por seus clientes. Você já passou por situações complicadas por conta disso? Eu particularmente já tive, dá pra dizer, atritos, mas não com pessoas, mas com o próprio judiciário em si. Sim. Sinto que, às vezes, dependendo do local que você está atuando, tem um certo preconceito ali com a sua atuação. Porque, geralmente, o defensor técnico ele vai bater em cima do que está acontecendo sem dó. Eu, geralmente, nas minhas defesas, eu não meço palavras. Eu falo mal mesmo da decisão do magistrado, aponto a ilegalidade. Você não tem que ter medo. Só que você sente que nem o próprio judiciário respeita a sua função. E a nossa função é a única que tem previsão constitucional. Não temos hierarquia, né? Todos somos iguais perante a lei. Mas, constitucionalmente, nós somos os únicos previstos como indispensáveis. Sim. Para garantia da lei. Então, assim... essa pergunta é bem legal. Familiares também, às vezes, olham... Os familiares olham meio assim, nossa, você defende bandido. Aí a gente tem que ir para aquela explicação bem básica. Olha, eu... Vou ser bem honesto, eu não ligo para a pessoa que está na minha frente. Eu ligo pra parte técnica. O direito. A lei pura. O que ele fez ali é ele que vai pagar. Não eu. Pode atender, fica à vontade. Isso aqui é cliente de cadeia, não vou atender. Aí, ó, já estão precisando. Ele que eu não vou ter. Fica aqui quietinho esse cara. Coisa feia, dá um presente pra gente da cadeia. Pra você ver como é que é o judiciário mesmo. Gente, como pode, né? Não tem como, né? Meu Deus do céu. Então, assim, familiares, assim, costumam ter, assim, um pouco de atritos. Tipo, nossa, você defende bandido. Não, eu não defendo bandido, eu defendo a lei. Bem seco. A gente tem que saber dividir essas coisas. Eu não tô sendo amigo da pessoa que cometeu um crime aqui. Você não tá concordando com aquilo que ela fez, né? Você só tá ali pra defender o direito dela. Até mesmo questões assim, por exemplo, os crimes de tráfico de drogas. Como é que eu discordo que o meu cliente foi pego com droga? Eu não discordo. Eu bato num ponto só. Ó, se você quer punir ele, então vamos punir direitinho. A forma correta, ele tem né? direito a tráfico privilegiado. Ponto. Não abro mão disso. Boa. É isso que a gente faz. A gente defende técnica. Sim. Então, existe sim um preconceito social contra a gente. Existe. Você vê diversos vídeos aí na internet de advogados criminalistas sofrendo... Eu nunca passei por isso, mas... sofrendo na mão de policiais, polícia agredindo ou desrespeitando. Acontece bastante. Infelizmente, quem quer ir para a área criminal tem que ter cabeça para aguentar os crimes que as pessoas cometem, porque por mais que não tenha nada a ver, você vai ver crimes. Imagina você lendo um processo de um estupro. Isso que eu ia puxar, assim. Eu queria puxar, né, disso que você falou. Qual foi o crime que você olhou e você falou, nossa, foi o crime mais... Não revoltante, mas você olhou e que te deu um embrulho no estômago. Desconforto, um desconforto. Eu já peguei pra analisar uma execução penal de uma pessoa que tinha sido condenada por estupro de vulnerável. Entendi. Juravam de pé junto que era inocente. Aí eu falei, bom, vou dar uma chance. Porque crimes de estupro, particularmente, eu não gosto de pegar. Não o estupro... O estupro normal, que é de adulto com adulto, vamos dizer assim. Não que eu normalize isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, existe estupro de vulnerável e estupro. O estupro em si, geralmente vai acontecer com pessoas adultas. O estupro de vulnerável com pessoas de vulnerabilidade, podem ser menores de idade ou pessoas fora das suas capacidades. Pessoas bêbadas, drogadas, esse síndrome vulnerável. Mas via de regra, vulnerável vai ter sempre crianças. E peguei esse caso pra ler, você começa a ler, porque você tem que olhar o processo inteiro pra tentar achar alguma coisa que reverta. Eu comecei a ler os depoimentos, crianças de
2, 4 anos, dando depoimentos com coisas muito precisas de um ato sexual. Entendi. Aquilo sim dá... Imagino. Eu acho que foi uma das partes que me fez não querer seguir na área. É perfeitamente possível a gente negar esses casos. Né? Ele vai ter o direito de defesa, mas sim. Você, por ser particular, tem a liberdade de aceitar dispensar. ou recusar. Mas esse tipo de caso eu não costumo. Só se vierem, que nem esse, chegou até mim com o juradinho que ele é inocente. Entendi. E aí eu quis dar uma chance de, vamos olhar, porque se tem uma pessoa presa injustamente, é... Sim, né? Sim. Fui ler, não tinha jeito. A pessoa era... Não tem como uma criança de, por exemplo, 4 anos estar falando aquilo que eu tô lendo. Aquilo... Normalmente, outros crimes os presos confessam, né? Esse é o mais difícil, você chegar no cliente e ele confessar, né? Eu acho que é... Os outros não, doutor. Eu realmente trafiquei, fui pego. Agora esse eu acho que nem ele tem coragem de... Eu acho que não, porque ele se entrega a ter praticado um ato bárbaro. Sim. Bom, estamos indo para o final, encerrando. É uma honra, foi uma honra ter você aqui com a gente. Acredito que muita gente vai gostar, foi incrível. E para finalizar, quais conselhos você daria para os estudantes e para quem pretende atuar na área criminal? Que legal. Vai ser legal, hein? Rapaz, olha, sinceramente, se a pessoa tem vontade de ir pro criminal, ele tem que, desde tô no primeiro ano, segundo ano da faculdade, você para ali, estuda, você tem que ser, a pessoa que quer ir pro criminal tem que ser técnica, tem que entender bem como funciona um processo, de como funciona a lei penal, tem que ter na ponta da língua o código penal, pelo menos ali, a parte geral. Entendi. A parte de crimes você não precisa saber. Você sabe que é crime. Você tem que entender como funciona a prescrição, como funciona uma dosimetria de pena, principalmente. Entre no mundo criminal sabendo como funciona uma dosimetria de pena. Entendi. Importante essas coisas. Então, assim, estudem. Existem muitos cursos hoje em dia. O YouTube também é uma ferramenta sensacional para buscar conhecimento. Existem comunidades criminais que uma pessoa que não é advogada ainda pode entrar nessas comunidades e ir acompanhando. Eu, particularmente, eu aprendi tudo o que eu sei no criminal observando. Entendi. Então, assim, HCs. Como é que eu aprendi? Eu entrava no STJ, jogava o nome de um advogado que eu conheço e ficava xeretando. Porque, assim, se ele faz, por que eu não posso fazer? A lei é a mesma, a gente só precisa pegar a técnica. Sim, muito estudo. Indispensável, atualizações, jurisprudência. A pessoa que quer estudar para criminal tem que entender como que o STJ está pensando, como que a sociedade nem tanto, porque o jogo legal é lá em cima. Mas, via de regra, entenda o STJ, que é o chefão de tudo das partes penais. Entenda o STF, porque ele é quem dita as regras da Constituição. Entenda bem. E crie seus próprios argumentos. Entendi. Então, conforme você for adquirindo conhecimento, logicamente a parte prática vai ser... Vai fluir naturalmente, mais tranquila, porque se você for sem conhecimento, sem técnica, tem tudo pra dar errado. Mas se você tem conhecimento, a gente dá um jeitinho, que nem atender um preso, a gente consegue levar na conversa. Mas... É igual você falou, né? Sempre tá se atualizando, porque é aquilo, né? Conhecimento ninguém tira. Vem uma lei e revoga. Então, assim... Vem o STF declarar inconstitucional. Exatamente. Acabou, revogou-se. Mas a gente agradece, a gente vai deixar o Instagram dele aqui embaixo, mas se você quiser falar, pode falar que a gente vai colocar. Gente, mas se eu lembrasse meu Insta... Aqui, ó. Aqui, ó, pode ver. Deixa eu ver meu Insta, peraí. Sou meio desligado com essas coisas. Vamos ver aqui. Aqui... É lucas.martins_ADV. Ai, já sigam, hein? Vamos tirar uma selfie de convidado.